Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, tendo um prazer grande, que é sempre grande, todas as vezes que essa pessoa vem ao meu programa, e principalmente em sendo na Bodega do Sertão, onde nós estamos, que é o meu amigo Walter Oliveira. E todas as vezes que eu trago o Walter, eu trago o jornalista, o amigo, para falar de comunicação, de jornalismo, de uma série de coisas assim, voltadas para esse assunto. Mas hoje nós vamos falar de outro, porque ele também é o diretor de Relações Humanas do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Um dos nossos grandes companheiros nessa luta incrível que o presidente Otávio Lessa está tendo para reformar tudo, para ter uma grande e uma nova imagem do Tribunal de Contas. E, sem dúvida alguma, uma das peças fundamentais para isso é o Walter Oliveira, porque ele vem de uma experiência fantástica com isso, inclusive experiência de governo, quando ele foi secretário durante muito tempo em relação a este assunto. Tudo bom, meu amigo Walter? Tudo bem. Como Geraldo, vai você? Tudo bem, graças a Deus. Prazer, já te disse que é grande, enorme. E lógico que a recíproca é verdadeira, né? Eu tenho o maior prazer de sempre atender ao seu convite e estar dialogando e conversando com os seus telespectadores e tratando dos assuntos que são do interesse, né, da coletividade de uma maneira geral. De um modo geral. E particularmente sobre o Tribunal de Contas. É verdade. Eu pergunto a você, onde é que está a facilidade ou a dificuldade de lidar com gente, principalmente em se tratando de serviço público? Você encontra esse tipo de dificuldade? Não, eu não encontro dificuldade, porque eu acho no meu entender e no meu comportamento pessoal, não só do serviço público, mas no dia a dia da nossa vida, eu acho que o sucesso, ou vamos dizer, o caminho correto de tratar com os nossos semelhantes, com os nossos semelhantes, é o respeito. Sem dúvida alguma. Eu acho que se houver um tratamento de respeito, seja em qualquer esfera e seja em qualquer grau hierárquico, de qualquer espécie, eu acho que isso já é, vamos dizer assim, praticamente o caminho inteiro andado para um bom entendimento entre as pessoas, de uma convivência harmoniosa, respeitosa acima de tudo, e saber conviver com as diferenças, que naturalmente cada pessoa é um indivíduo, e cada indivíduo tem a sua maneira de ser, a sua maneira de encarar as coisas, e a partir do momento que por uma razão ou outra nós não possamos concordar com algum ponto de vista ou com algum comportamento, mas deve ser tratado tudo isso com muito respeito. Com muito respeito. Eu acho que, sobre tudo isso, isso é uma maneira fundamental para o bom andamento dos trabalhos, por exemplo, no Tribunal de Contas, e a pessoa talhada era você. Você vinha de uma experiência muito grande que você teve no governo Ronaldo Lessa, não foi? Não, é verdade. Secretário de Administração. É verdade. Eu tive a honra de ser convidado pelo ex-governador Ronaldo Lessa para exercer o cargo de secretário de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio Perfeito. Do Estado. E durante os 2 mandatos do ex-governador Ronaldo Lessa, eu exerci o cargo durante os 2 mandatos, ininterruptamente, quase 8 anos, que eu entrei para exercer o cargo já um ano e meio depois de ele ter assumido pela primeira vez, e passei lá quase 8 anos. E para mim foi uma experiência muito boa, a partir do momento que eu já tinha certa experiência no serviço público, além da minha função do cargo de procurador de Estado. Eu passei muito tempo sendo lotado no Instituto de Previdência, no antigo Ipazeal. É verdade. E no Ipazeal eu fui chefe de gabinete de vários presidentes. Ali era uma escola de experiência. E de fato, na época áurea, né,
do IPASEAL, e que foi uma experiência muito boa. E toda essa experiência do serviço público me fez, quando ao chegar à Secretaria de Administração, de contar também com excelentes colaboradores para tocar toda aquela máquina pública. E isso, naturalmente, está me ajudando, né, a desempenhar a função, o cargo que o nosso amigo conselheiro Otávio Lessa me convidou, e convidou a você também para a área de comunicação. Quer dizer, ele tem dois amigos, né? Tem mais amigos lá, tem mais. Não tem a menor dúvida. Mas em duas áreas assim que... Verdade, né? E nós tivemos a oportunidade de estar exercendo essa... Mas deixa eu função. voltar à Secretaria da Administração, só para fazer uma pergunta que eu julgo bastante interessante. Todas as vezes que se fala numa candidatura, seja ela para prefeito ou para governador, uma volta de Ronaldo Lessa, sempre se diz que ele tem uma grande influência entre os servidores do Estado gostam muito dele. Você se considera parte PRI nesse processo em que ele teve esse amor do funcionalismo público? Eu acho que sim, viu? Claro que sim, claro que sim. Mas Geraldo, talvez não tivessem lhe feito esse tipo de pergunta ainda. Não. Então aí eu gostaria de saber como foi essa colaboração para isso. É verdade. Mas, como eu estava dizendo, eu acho que sim, pelo seguinte, aí seria uma falsa modéstia e seria negar, Claro, todo o trabalho que nós Exatamente. fizemos nesses 8 anos, quando ele foi governador, é né? verdade. Juntamente com o nosso amigo Luiz Abílio. Isso, No saudoso segundo Luiz mandato Abílio. era o vice-governador e depois assumiu o governo até o final de 2006. Exato. E isso que eu estou dizendo vem exatamente comprovar aquilo que eu disse logo no início. Exato, do respeito. Do respeito que nós tivemos por todas as categorias. Sem dúvida alguma. Nunca nos negamos a receber os representantes sindicais. De conversar, dialogar, de chegar aos acordos e chegar àquilo que era possível o Estado, naquele momento, oferecer e cumprir aos servidores públicos. E tanto aconteceu que houve exatamente o que eu disse, né? Foi criado um laço, um elo de amor entre ele e os servidores que ficou, exatamente. marcou. O ex-governador Ronaldo Lessa tem um respeito muito grande dos servidores públicos. Eu encontro com vários amigos, companheiros, colegas, servidores públicos que, inclusive, relembram fatos da época dele como governo e, inclusive, elogiando a postura dele, mesmo depois que deixou o governo, quando foi candidato a vários cargos, a governador, a prefeito, e agora, graças a Deus, obteve o mandato de deputado federal e que vem exercendo com muita competência, com muita categoria. É verdade. Bom, mas agora vamos para o nosso tribunal, não é? Então, toda essa experiência é levada para o Tribunal de Contas, onde hoje nós temos à frente dele um homem, sem dúvida alguma, sério, abnegado, com uma vontade enorme de construir, ainda que o mandato seja pequeno, e de reconstruir, vamos dizer, a imagem do tribunal perante a sociedade. Você faz parte disso. Ultimamente, houve um fato que foi altamente comentado pela imprensa e que o presidente disse para ser comentado mesmo, para que se saiba, que foi aquela questão dos servidores que não assinavam ponto, que não existiam, que não apareciam lá, ou existiam, mas não apareciam por lá, etc, etc. Como foi esse trabalho? Conta para o nosso telespectador, porque eu tenho visto algumas pessoas me perguntarem sobre o assunto. Eu digo, no momento certo, eu vou levar quem pode falar além do presidente sobre esse assunto. Veja bem, Geraldo, é o seguinte, você bem disse agora que a disposição do conselheiro Otávio Lessa é de resgatar toda a credibilidade do Tribunal de Contas e fazer a coisa certa. Entre as coisas certas que ele pretende fazer e vem fazendo, foi, na verdade, trazer de volta ao tribunal aquelas pessoas que
por alguma razão, algumas razões, por alguns motivos, não vinham frequentando o trabalho. Isso no início do mandato dele, agora em janeiro, quando começou o mandato dele, ele deu alguns recados através da imprensa, programas, tudo, como você bem acompanhou. Inclusive no meu. Inclusive no seu programa, mostrando a necessidade de que os servidores, aqueles que estavam sem comparecer ao trabalho, que retornassem ao tribunal, voltassem a ocupar as suas funções e fizessem jus ao salário que estavam recebendo. Isso, houve um prazo, naturalmente, que foi dado um prazo, tudo, mas a partir de abril deste ano, ele determinou à Diretoria de Recursos Humanos que fosse elaborado o relatório de frequência e que os servidores tivessem as suas ausências devidamente computadas e cortado dos seus vencimentos, dos seus salários. Isso não sem antes implantar o sistema do ponto eletrônico, sim, né? Houve toda uma providência, o tribunal implantou que não houvesse dúvida. Implantou um sistema de... Já existia um sistema de ponto eletrônico, que eram as catracas. Mas as catracas, ainda tem, né, uma certa vulnerabilidade. Com o relógio de ponto, então, o servidor, além de registrar a sua entrada e a sua saída no relógio de ponto, ele também tem que passar obrigatoriamente pela catraca. Isso. E isso nós fazemos, naturalmente, um cruzamento entre entrada e saída, entre entrada e saída no relógio de ponto e também a entrada e saída pela catraca. Isso. Porque às vezes o servidor pode chegar, entra, registra o ponto e sai e só volta depois para abrir. Perfeito. Então a catraca registra isso. Então é todo um sistema que permite, vamos dizer assim, um controle mais efetivo. E inclusive para tirar qualquer tipo de dúvida caso o servidor tenha. Mas concluindo o raciocínio inicial, é que esse controle de frequência que foi feito a partir de abril, isso vem se registrando de abril, e maio e junho. Ocorre que o servidor que as ausências foram registradas, exato, ele tem um desconto na folha de junho. E assim sucessivamente, quer dizer, sempre no mês subsequente. Na folha recebida em junho, mas que correspondia a maio, certo? Com relação à frequência de maio. De maio, exatamente. Então, o controle que nós fazemos é exatamente nessa ordem. Isso. E permite que o servidor tenha também, além desse controle da frequência através do relógio de ponto e através das catracas, também nós emitimos, logo no início do mês, do mês seguinte ao que está sendo analisado, um relatório completo com todos os servidores e com a relação dos servidores por diretoria, por gabinete, por setor. E permite que isso, o diretor-geral, juntamente com com a Diretoria de Recursos Humanos, ainda façam a segunda checagem. Perfeito. Junto aos diretores, isso, junto aos gabinetes, para saber se houve algum problema, se há uma justificativa, exato, ou se alguém esqueceu de justificar a ausência do servidor. Claro. Só para dar um exemplo dessa questão de ausência, é o seguinte, por exemplo, numa das diretorias de fiscalização, a diretora, pelo acúmulo de trabalho, pelas viagens também que ela faz ao interior nas fiscalizações, não comunicou a ausência de uma equipe Perfeito. que estava no interior, que passou quase uma semana.
Ora, mas isso foi detectado. Não, mas Claro. esse pessoal que tá, esse grupo que faltou aqui, no mesmo dia, na mesma semana, tudo, claro. que houve? Tem alguma coisa, Lógico. estava no interior. Então, Perfeito. se deu a oportunidade Sem de se dúvida. justificar Sem dúvida alguma. aquela ausência. Aliás, certo? justificadíssimo. E justificadíssimo. Estava Não tem a trabalhando, menor- pô. Não tem a Outra menor coisa. dúvida. Eu vou entendeu? pedir licença a você para ir até os comerciais. Na volta a gente continua com esse assunto, ok? Lembrando a vocês o seguinte, nosso novíssimo parceiro, que é a Teto Empreendimentos e Incorporações, que está com um lançamento incrível, que é o Riacho Doce Beach Residence, que 303 apartamentos, todos voltados para o mar. Excelente. Serviço de hotelaria que você paga quando usar. Quando não usar, não paga. Apartamentos que servem para solteiro, para investidor, para casal sem filhos, para idosos, para tanta coisa que você não faz ideia. E com toda uma estrutura de hotelaria. Agora, o que é mais importante, ele é plantado na areia de Riacho Doce. É um espetáculo. É um espetáculo. Vale a pena você ir lá conhecer e acompanhe o VT que sai no intervalo do nosso programa, que você já tem uma ideia melhor de como é, ok? Ainda esse mês nós vamos mostrar a vocês aquela loja ao Gás Conforto, ali no Passeio Estela Maris, porque eu vou fazer um Almoçando com a Notícia lá, com um tema que não tem nada a ver com o Algás. Nós vamos ocupar um espaço que eu sempre recomendo a você que vá conhecer, porque você conhecendo, você vai ver a utilização do gás, chamado de natural, hoje se chama gás encanado, que não é só para o fogão, tem muita utilidade, não é só para o chuveiro, tem muita utilidade. Lá tem até um ofurô, tem máquina de secar roupa, tem N coisas que você precisa conhecer, muito interessante mesmo. 20 anos do buffet da Isabel Pinheiro, altamente bem comemorados, muito bem comemorados, bom demais. O restaurante Filé do Zezé, onde a gente, semana sim, semana não, faz o bate-papo com o Geraldo Câmara, e a Bodega do Sertão, onde nós estamos, que dispensa comentários. Vamos lá, gente.